amigos, vamos agora à solução da questão número 6 da prova do ITA de 2019. Ele diz assim: uma barra rígida homogênea, fina e de comprimento L é presa a uma corda horizontal sem massa e toca a quina de uma superfície horizontal livre de atrito, fazendo o ângulo θ como mostra a figura. Senhores, aqui está a figura, né? Ângulo θ, aqui está o fio segurando a barra, certo? Ela é muito fina, de comprimento L. Considerando a barra em equilíbrio, assinale a opção correta para o valor da razão D sobre L, em que D é a distância da quina ao centro de gravidade CG da barra. Senhores, a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte: essa questão é uma questão de equilíbrio de corpo extenso. Então nós temos que representar as forças que atuam nessa barra, no caso, né? Aqui no centro de gravidade nós já sabemos, nós temos o quê? O peso, que é vertical e para baixo, certo? Nós temos aqui um fio preso. Reparem que nós vamos ter uma força nesse fio chamada tração ou tensão na direção do fio para fora do corpo e junto ao corpo. Está aqui, ó. Essa é a nossa tração, tá certo? E aqui nesse ponto de apoio nós temos também uma força. Essa força, senhores, seria uma força normal. Vou escrever ela, vou botar aqui N, certo? Vou chamar essa força aqui, ó, que está no apoio, senhores, de N, certo? Ela é na direção perpendicular à barra, certo? Então ela forma aqui um ângulo de 90 graus com a direção perpendicular à barra. Então a gente vai começar agora a nossa brincadeira em relação a essas forças. O que nós temos que fazer nessa questão, basicamente? Reparem que quando a gente pega a força normal, né, a gente vai fazer a primeira condição de equilíbrio. Qual é a primeira condição de equilíbrio? Que o somatório das forças é igual a zero. E aí a gente vai projetar essa força normal. Aonde? No eixo Y e no eixo X, onde nós já representamos aqui sob a questão do ângulo θ, certo? Bom, se aqui é θ, aqui é 90 menos θ, logicamente, esse ângulo aqui é θ, ok? Nós temos que projetar a normal, então nós vamos ter duas componentes em relação à normal. A componente da horizontal, ela está para a esquerda, ela é N sem ângulo de θ, então vai ser seno θ, certo? Enquanto a componente vertical da normal, que é essa aqui, ó, que está contrária ao peso, ela vai ser N cosseno de θ, ok? Logo, se o somatório das forças é igual a zero, é igual na horizontal e na vertical. Em relação à horizontal, eu tenho que a tração vai anular o N seno θ. Então, até aí tudo tranquilo, né? Logo, em relação à vertical, vou ter que o peso que está para baixo anula N cosseno θ. Logo, a gente chega à seguinte conclusão. A gente pega essas duas equações, matematicamente a gente pode dividir uma pela outra. Nós vamos cortar o N com N. Então, eu chego à conclusão de que a tração vai ser igual a P vezes seno sobre cosseno tangente de θ. Isso aqui já deixa muita coisa boa para a gente. Porque a partir de agora, a gente vai fazer a segunda condição de quê? De equilíbrio. Qual é a segunda condição de equilíbrio? Somatório dos momentos é igual a zero, ou seja, somatório dos torques, né? Repare que eu vou fazer o somatório dos torques em relação a esse ponto aqui onde está a normal, porque aí ela desaparece. Como ela é uma força inclinada, vai ficar bom para a gente, né? Uma das coisas que é importante é que momento é força vezes distância. No caso aqui, é a força vezes a distância perpendicular até o ponto. Então a gente tem que ter noção do que a gente está fazendo. Repare que essa distância aqui, meus amigos, que é a distância que vai daqui até aqui, se essa distânciazinha aqui é D, né? Aqui está o meu ângulo θ, né? Nesse ponto, senhores, é lógico que essa distância ela vai formar ângulo de 90 aqui, né? E aqui está o ângulo θ. Porque esse ângulo aqui é igual a esse aqui, ó, de dentro. Certo, meus amigos?
como o D é a hipotenusa do meu triângulo e eu preciso dessa distância que está colada no ângulo θ, então essa distância aqui é D vezes cosseno de θ, ok? A mesma coisa eu vou ter que fazer para quem? Para a tração. Qual é a distância perpendicular até o ponto onde eu estou brincando aqui com essa distância? Agora um pequeno detalhe, hein? O centro de gravidade ele fica exatamente no meio da barra, já que ela é uma barra o quê? Homogênea, senhores. Então aqui vai ser, se tudo isso aqui é L sobre 2, aqui também é L sobre 2. E se esse pedaço de distância é D, significa que esse pedaço de distância aqui, ó, ele vale quanto? Ele vale L sobre 2 menos D. Então, cuidado, porque se isso aqui é a minha hipotenusa L sobre 2 menos D e eu preciso da distância perpendicular, a essa distância aqui, senhores, ele vai estar oposto ao ângulo θ, então é a distância seno. Então, esse pedaço aqui, ó, ele é L sobre 2 menos D, que multiplica seno de θ. Correto? Então, a partir de agora, a gente começa fazendo o somatório dos momentos. Como eu tenho um momento girando no sentido anti-horário, que é o momento do peso, e o momento de P, né, gira no sentido, senhores, horário, olha lá. Então, eu vou ter o seguinte, ó, P, que multiplica a distância perpendicular até o ponto onde eu estou realizando o momento, que é o ponto de apoio aqui, né? Ele nem deu um nome para esse ponto, vou chamar esse ponto aqui de, sei lá, de O. Aí vai ser O aqui, né? Talvez não tenha sido a letra muito boa, mas não tem problema. Vai ficar vezes D cosseno θ. Já do outro lado, para que os momentos se anulem, ou seja, para que seja realmente zero o somatório dos momentos, eu vou pegar a força de tração que multiplica a distância perpendicular, que é essa aqui, ó. É L sobre 2 menos D seno de θ. Correto, amigos? Então agora acho que ficou bem interessante, porque aqui desse lado eu continuo mantendo P vezes D cosseno de θ. E aqui desse lado eu coloco a tração, que é P tangente de θ, ou seja, P vezes seno de θ sobre cosseno de θ, que multiplica L sobre 2 menos D vezes seno de θ. Beleza? Daqui a gente vai brincar, jogar o cosseno para cá, né? E uma coisa que é muito importante, eu posso já cortar o P daqui, ó, com P daqui. Daí ficou assim a minha continha, ó. D vezes cosseno ao quadrado de θ é igual a, aqui ó, ficou seno vezes seno, seno ao quadrado, né? E aqui ficou L sobre 2 menos D, então vai ficar L sobre 2 seno ao quadrado de θ menos D vezes seno ao quadrado de θ. Aí, ó, eu já olhei aqui, ficou menos D seno de θ, eu posso jogar para o outro lado, vai ficar assim, ó, D que multiplica, já colocando em evidência, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a L sobre 2 seno de θ. Correto, amigos? Isso aqui a gente já sabe, é a relação fundamental da trigonometria, que vale quanto? Que vale 1. Logo, eu posso dizer que D sobre L, eu já joguei o L para cá dividindo, ó, amigos, é igual a seno, aqui, ó, cuidado, hein, eu esqueci, ó, seno ao quadrado de θ sobre 2. Essa é a relação que ele queria, senhores, na questão, certo? E aí, meus amigos, nosso gabarito já está lá, né? É a letra o quê? Ok? Um grande abraço, senhores, e até a próxima questão, meus amigos.